Beleza, galera, vamos concentrar nessa outra questão agora, 2013, nível 2. E assim, ó, foco principalmente na técnica, entendeu? Isso que eu queria que vocês tivessem a ideia, que vocês percebessem qual é a melhor técnica para usar. Tá bom? Basicamente ele está dizendo que eu tenho um retângulo de 120 metros quadrados de área e os pontos M e N são os pontos médios dos lados a que pertencem. Tá? Então o ponto M é o ponto médio desse lado, o ponto N é o ponto médio desse lado. E ele quer saber qual é a área, né? Qual é a área da região sombreada. Tá bom? Uma dica, a gente já vou dar aquele tempinho para vocês tentar fazer, mas uma dica, essa é uma figura que tem muita simetria, entendeu? É um retângulo, né? Esse cara aqui é ponto médio, esse cara é ponto médio também. Então, por exemplo, essas retas aqui tem que ser paralelas, entendeu? Então tem bastante simetria por trás e tenta de repente ver um prolongamento legal, né? Tenta pensar numa técnica legal para resolver, que essa questão é simples, gente. Se tu tiver a ideia certa, né? Se tu tiver uma boa visão geométrica, a questão fica simples de fazer, tá bom? Mas já falei demais. Vou dar aquele tempinho, né? Cronômetro na tela e logo em seguida a gente confere a resolução. Bom, queridos, vamos lá. Chegou a hora da verdade, chegou a hora de conferir o que vocês fizeram. Tá? A resolução ela é mais simples do que parece, ok? Olha só, um prolongamento bem interessante de tu fazer nessa questão é esse prolongamento aqui, ó. Tá? E o que vai acontecer? Como o N é o ponto médio e o M também é o ponto médio, né? E essa reta aqui é uma diagonal, gente, do meu retângulo, eu vou ter que esse ponto aqui é bem no centro aqui, né? Tá? Sei lá, vou chamar, por exemplo, de ponto O. Esse ponto O está bem no centro do meu retângulo. E agora o que dá para perceber, gente? Olha só, por uma questão de simetria, tá? E depois até a gente pode, de repente, justificar melhor isso matematicamente, mas assim, ó, dá para perceber que esse triângulo aqui, né? Ó, deixa eu até desenhar o triângulo aqui, ó. Esse triângulo que eu estou falando, né? Na verdade, ele é uma cópia desse triângulozinho aqui de baixo. Vocês conseguem ver? Esse triângulo corresponde, né, o verdinho, corresponde ao rosinha, eles são congruentes. Né? Depois a gente pode, como eu falei, a gente pode justificar melhor isso matematicamente com ângulos e lados. Tá? Mas o fato é o seguinte, gente, ó, qual que é a técnica melhor para resolver essa questão? É fazer uma colagem. Né? O que eu vou fazer? Ó? Eu vou tirar esse triângulo daqui e vou colar ele aqui. Né? Então, na verdade, calcular a área cinza, gente, é a mesma coisa
que calcular, olha só, agora vai ficar muito mais de boa, muito mais natural. Calcular aquela área cinza inicial é a mesma coisa do que calcular essa área aqui. Né? Por quê? Porque eu recortei esse triângulo daqui e colei aqui. Vocês estão me entendendo? Ou seja, na verdade eu tenho um triângulo agora, e esse triângulo é supervisual, né, gente? Porque ele é o quê? Ele é a metade da metade. Né? Esse preto aqui, né? Porque o retângulo todo tem 120 metros quadrados. Tá? Então, a metade do retângulo vai ter o quê? Metade do retângulo vai ter 60. Né? E esse triângulo preto é a metade da metade, consequentemente, ele vai ter 30 metros quadrados de área. Né? E daí eu tenho certeza que alguém vai reclamar, ah, mas não é ele que está pedindo. Não é ele que está pedindo, mas o que tu fez, gente? Tu fez uma colagem, né? Tu recortou e colou, entendeu? Tu percebeu que esse triângulozinho aqui, por simetria, é uma cópia desse, né? Aí transpõe, né? Pega esse cara, cola aqui, e aí a área do preto vai ser o quê? A área do preto vai ser 30 metros quadrados, que é a mesma área da região sombreada que ele tinha pedido no início. Tá? Então, coisa linda, gente. Usando simetria e usando colagem, a gente consegue descobrir que a área vai ser 30 metros quadrados. Tá? Para quem quer um argumento assim um pouquinho mais técnico, né? Um pouquinho mais matemático, né? Que esse triângulo, na verdade, é uma cópia desse, poderia usar o seguinte, gente. Olha só, deixa eu explicar melhor para vocês aqui. Esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, eles são opostos pelo vértice. Né? Esse pontinho aqui a gente chama de vértice, daí a gente fala que esse cara e esse cara são opostos pelo vértice, portanto eles são iguais. Né? Esse ângulo é o mesmo ângulo desse. E outra coisa, né? Usando que essa reta é paralela a essa, e essa NM aqui é uma transversal, né? Não sei se vocês lembram, gente, eu estou pensando nessa figura aqui, ó. Deixa eu explicar melhor isso para vocês, tá? Eu estou pensando na seguinte figura, eu tenho duas retas paralelas, né? E aqui eu tenho uma reta transversal. E o que a gente sabe, galera, da geometria do colégio aqui dessa figura, né? A gente sabe, por exemplo, que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, né? O que a gente chama de alternos internos. Né? Alternos porque eles estão, ó, esse aqui está do lado direito, esse aqui está do lado esquerdo, e internos porque eles estão do lado de dentro aqui da transversal, tá? Então isso é teoria. A gente sabe que os alternos internos nessa situação são congruentes, são iguais, né? E é o que está acontecendo aqui, gente. Eu tenho duas paralelas cortadas por uma transversal. Então esse cara aqui e esse cara aqui, eles são alternos internos. Né? Então, a gente também sabe que esse ângulo é igual a esse. Tá? E, finalmente, para completar assim, a formalidade da coisa, a gente, como o O é o centro, né? O centro do retângulo, a gente sabe que ON e OM têm o mesmo comprimento. Bom, deixa eu marcar aqui, então, a gente tem que esse segmento é congruente a esse, né? E daí a gente acaba caindo, gente, naqueles casos de congruência de triângulos. Né? Mais para frente a gente pode até fazer uma aula sobre isso, tá? Ângulo lado ângulo. Né? Ângulo lado ângulo, quer dizer, os triângulos são congruentes, então sem medo de ser feliz, tu pode fazer a colagem que vai funcionar, que vai dar certo. Tá? Mas toda essa argumentação que o tio fez aqui seria mais assim para uma questão de segunda fase. Né? Que daí tu vai explicar, ó, esse ângulo é congruente a esse vai ser congruente a esse, né? Tu vai falar do caso de congruência de triângulo, aí fica impecável, aí fica perfeito. Tá? Agora, para uma questão de primeira fase, tu pode perceber a simetria, né? Percebe a simetria, faz a colagem, calcula a área e vai ser feliz.